Holding familiar, holding sucessória, holding patrimonial. Certamente você já ouviu algumas dessas terminologias. Vamos falar de maneira técnica e objetiva sobre esse assunto nesse vídeo para melhorar o desenvolvimento e a segurança da sua família e da sua empresa. Eu sou Danilo Baliza, eu sou advogado corporativo, atuo na área societária e tributária, sou autor do livro Planejamento Tributário e Sucessório a partir do uso de holdings e vou falar melhor sobre esse assunto com você nesse vídeo. É claro que nós vamos falar sobre os benefícios de uma holding e de que forma ela pode ajudar a sua família na sucessão ou a sua empresa na organização. Mas antes disso, nós precisamos definir do ponto de vista técnico o que é holding. Você sabia que holding existe no Brasil desde 1976 com a famosa Lei de SA, Lei de Sociedade Anônima. A holding nada mais é do que uma pessoa jurídica controladora que é responsável por administrar os negócios de uma grande companhia. Entretanto, apesar da antiguidade no nosso sistema jurídico brasileiro, a holding ganhou muito mais popularidade depois das últimas crises econômicas enfrentadas pelo Brasil, onde empresas e empresários tiveram grandes prejuízos. Apesar da antiguidade da holding no sistema jurídico brasileiro, ela ganhou muito mais popularidade e maior efetividade após as últimas duas crises econômicas enfrentadas no Brasil. Naquele momento, muitas empresas e empresários tiveram seus patrimônios atingidos por pagamento de dívidas fiscais, trabalhistas e pela dificuldade que um eventual negócio enfrentou. Nasceu-se então a ideia de utilizar-se das holdings, dessa figura legítima, para a construção de uma famigerada proteção patrimonial para a vida de empresários. Uma maior popularidade da holding aconteceu após a pandemia, onde, claro, com o falecimento de muitas pessoas, elas tiveram que enfrentar o custoso e dificultoso processo de inventário. Bom, dito isso, eu te faço uma pergunta muito honesta. Você acredita mesmo que a holding apenas pode ser utilizada pelos grandes empresários ou pelas famílias que têm um conjunto patrimonial muito grande, ou a família de classe média brasileira também pode se utilizar desse instituto? Na minha perspectiva, claro, qualquer família brasileira, qualquer empresário, qualquer negócio pode sim se utilizar da holding para um objetivo desejado e, claro, legítimo. É que a utilização de holding ela não tem necessariamente a ver com a quantidade do patrimônio, e sim com os objetivos que a família ou o negócio desejam alcançar. Bom, para começar então, falando um pouco mais objetivamente sobre a holding, nós temos vários aspectos a serem abordados. O primeiro deles é que uma holding pode ser considerada pura. O que então seria a holding pura? É uma empresa controladora, que nasce apenas para obter cotas societárias em alguma outra empresa. Vamos pensar num determinado grupo familiar. Essa família tem vários negócios. Tem uma indústria, tem uma empresa de serviços, decidiu investir agora em startup, tem vários pequenos, muitos negócios. Ora, a holding pura serviria então para esse grupo familiar administrar todos os demais negócios, de modo que os membros dessa família participarão como sócios apenas da holding, e a holding administraria as cotas societárias de cada uma das outras pequenas empresas do grupo familiar. Essa é uma perspectiva do que se chama de holding pura. Mas também nós temos as holdings mistas. O que seriam as holdings mistas? São aquelas sociedades, também com natureza de holding, que participam de outros negócios, mas também que podem desempenhar uma atividade econômica, seja na comercialização de bens ou serviços, dentro do próprio CNPJ da holding. Posso dar um exemplo prático? Essa mesma família decide, então, administrar a sua sociedade a partir de uma holding, só que essa holding também tem um KNAI de indústria. Então, ao mesmo tempo onde ela participa de outra empresa, ela exerce uma atividade econômica própria, qual seja, no meu exemplo, uma indústria. Até aqui nós falamos muito bem desse conceito técnico do que seja holding, holding pura, holding mista. Mas aí você pode estar se perguntando, o que seria a holding patrimonial, ou sucessória, ou familiar? Vejam só, é comum a utilização atualmente das holdings para a sucessão do patrimônio da família. Eu disse anteriormente, e sabe-se que o custo operacional de um inventário ele é gigantesco. Não há dados gerais sobre isso, pois a tributação de ITCMD é estadual, mas estima-se que cerca de 30% do patrimônio ele é perdido para a administração de um inventário. Vejam só, tributação ITCMD, honorários advocatícios, escrituras públicas, custas processuais e uma série de pequenas obrigações que envolvem o processo de inventário. Posso continuar? Além disso, o próprio inventário ou a sucessão tem um custo que a gente chama de intangível, que é a discussão entre entes familiares, a administração desse patrimônio, a obstacularização
de uma determinada demanda que precisa ser administrado. É perceptível que inúmeros grupos familiares entram, inclusive, em conflitos durante os processos de inventário. É nesse momento que as holdings se mostram vantajosas para os grupos familiares também sobre o aspecto da sucessão. E de que forma que isso acontece? A constituição de uma holding para um determinado grupo familiar permite a transmissão da titularidade da propriedade de um determinado patrimônio para esse CNPJ da holding, e os herdeiros, eles figurarão nessa sociedade holding como sócios cotistas, de modo que, caso haja o falecimento do titular do patrimônio, esses bens não estariam sujeitos, portanto, a um inventário. É claro que, desta forma, há uma simplicidade de algo que é extremamente complexo, pois para uma sucessão patrimonial através de uma holding, é importante, claro, que se tenha conhecimento técnico sobre a área sucessória, mas também sobre direito tributário, direito societário e sobre relações contratuais, já que provavelmente esses imóveis, e claro, patrimônio líquido e até cotas societárias possuem relações com terceiros que também podem ser impactados com essa administração. Então, em suma, o que o mercado chama de holding patrimonial, holding sucessória ou familiar, normalmente tem o objetivo de antecipar a sucessão e evitar que o conjunto de herdeiros gastem um valor desnecessário pagando custas de processo, tributação e, naturalmente, honorários advocatícios. É importante mencionar aqui nesse ponto que a constituição e até a manutenção de uma holding familiar com esse objetivo, ela naturalmente possui custos. Você precisa administrar os custos de transmissão desses imóveis, da própria manutenção da atividade da holding e, claro, honorários advocatícios de um bom profissional que domine essa área. Aqui é importante mencionar alguns aspectos gerais importantes. O primeiro deles, a administração do patrimônio debaixo de um CNPJ de holding, ele tem um custo tributário inferior. Permita-me dar um exemplo mais prático. A tributação de imposto de renda de uma pessoa física, ela pode chegar a 27,5% caso esse patrimônio esteja debaixo de um CPF. Já a tributação da renda da pessoa jurídica, qual seja a holding, ela vai chegar no máximo a 14,53%. Então, a depender da inteligência desse planejamento, já há uma vantagem tributária direta dentro de uma holding. Um outro aspecto relevante que tem incentivado famílias a administrarem os seus patrimônios debaixo de uma holding é a isenção tributária de ITBI para a integralização do capital social das holdings através de um determinado patrimônio. Parece complexo, né? Deixa eu tentar te ajudar. O artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, garante a imunidade na integralização de capital social para pessoas jurídicas. Ora, de que forma que isso acontece? Se o sócio de determinada holding tem o patrimônio imobilizado na sua pessoa física e ele desejar integralizar esse capital social na holding, ele não paga o ITBI. Vejam só, claro que há limites para essa imunidade. É preciso avaliar, por exemplo, a atividade fim dessa holding e o valor de avaliação desse imóvel de acordo com a entidade municipal responsável por essa apuração. O ponto de base aqui é, avaliando de maneira objetiva a carga tributária, de um lado o patrimônio na pessoa física, de um lado esse patrimônio na pessoa jurídica, há diversos incentivos legislativos para que esse patrimônio seja transferido para uma holding. O que é importante pensarmos é que sim, a holding é legítima. Não há nenhum tipo de ilegalidade na construção de uma proteção para a família através da constituição desse tipo de empresa. O ponto aqui é que, claro, qualquer bom instituto jurídico pode ser usado de uma maneira legítima. Portanto, é importante se saber, através do grupo familiar ou do próprio empresário, quais são os objetivos que se desejam alcançar através da constituição da holding. Um outro ponto importante é a definição de um projeto, ou seja, é importante avaliar quais são os passos ou quais as medidas precisam ser tomadas por essa família, por esse grupo familiar, para alcançar esse resultado desejado. E através de uma boa consultoria jurídica, medir qual que é o custo e o resultado direto ou indireto dessa medida. Superada essa segunda fase conceitual que acabamos de falar, a operacionalização das cláusulas contratuais da constituição da holding ou até de um acordo de cotistas que pode e às vezes até deve ser celebrado entre os membros dessa família é o que vai gerar segurança jurídica. Aqui eu te faço uma provocação que ficou muito conhecida no final de 2023, que foi o caso da atriz Larissa Manoela. A Larissa Manoela, em suma, alegava que havia sido prejudicada do ponto de vista patrimonial
pelos seus pais. Naquela oportunidade, haviam duas holdings constituídas e o patrimônio que naturalmente havia sido constituído através do trabalho da Larissa havia sido transferido para uma holding cuja participação societária delas era igual à participação dos pais. Sem acordo de cotistas naquele caso, ou sem nenhuma trava no contrato de constituição da empresa, permitiu que os pais da Larissa Manoela disponibilizassem dos frutos daquele patrimônio da maneira que desejavam. Caso contrário, ou seja, caso houvesse um acordo de cotista ou maior segurança jurídica no contrato de constituição da holding em favor da Larissa Manoela, nada disso teria acontecido. O ponto aqui é, o Instituto Jurídico é excepcional para alcançar legítimos resultados dentro de um grupo familiar. Mas o mais importante é buscar a orientação técnica necessária para que essa segurança jurídica seja alcançada. Muito bem, se esse conteúdo foi relevante para você, se faltou alguma informação aqui, claro, o vídeo é bastante curto, comenta aqui nesse vídeo, quero saber a sua opinião sobre o assunto. Se ele foi relevante, compartilha com um amigo, com a família, com aquele profissional que precisa saber mais sobre holding patrimonial, holding familiar. Para saber mais sobre o assunto, não deixe de seguir o nosso canal, de curtir esse vídeo e de comentar aqui na nossa publicação. Quero ouvir a sua opinião. Aliás, se você quiser continuar esse assunto comigo, eu também queria te convidar a bater um papo comigo lá no @DaniloBaliza no Instagram. Um grande prazer te ver aqui, grande abraço e até mais.